desespero. Cara, infelizmente, eu não acredito que a maioria delas vai chegar lá. E eu te digo isso por quê? Porque é muito claro que na internet você precisa ter um conjunto mínimo de habilidades, cara. Você precisa ter... Se você for um editor de vídeo, é importante que você tenha pelo menos alguns recursos. Se você é um programador, que você saiba pelo menos algum básico mínimo pra você trabalhar. E se você quer ser um copywriter, a mesma coisa. Muitas vezes as pessoas chegam aos 30 ou aos 40 anos desesperadas pra fazerem dinheiro. E, cara, essas pessoas não sabem nada, diretor. Elas são semi-alfabetizadas. Elas mal acabaram a escola. Mas elas não mal acabaram a escola como eu, que era um vagabundo com TDAH. Elas mal acabaram a escola porque a vida era foda mesmo. E elas estão chegando aqui agora e querem virar copy com 40 anos. E os únicos empregos que eles fizeram foram bico. Então, assim, essas pessoas, elas podem ter um dinheirinho no mercado digital. Elas podem ser assistentes virtuais, elas podem ser social medias, elas podem trabalhar com suporte, elas podem aprender uma profissão. Elas podem aprender uma profissão. Mas dificilmente elas vão encontrar a riqueza que elas veem quando elas veem um anúncio do Finch rodando na tela do celular delas. Então, assim, quando você entra nesse mercado, a primeira lição que eu te trago é: você vai perder dinheiro e você vai ganhar dinheiro. Todo gráfico que você encontrar de sucesso, geralmente eles falam o seguinte, eles fazem 2 gráficos. Presta atenção nisso daqui. Aí no primeiro gráfico, eles fazem assim. Eles falam, aqui tá o sucesso. Presta atenção nisso daqui. E aí, geralmente, no post, as pessoas estão dizendo, não, isso daqui não é verdade. O gráfico do sucesso, ele é assim. Parece o Itaúsa. Aí fala, por quê? Porque você toma os prejuízos, aí você ganha um dinheiro, aí não sei o quê. Cara, não é verdade também. O gráfico do sucesso na internet e no mercado digital, ele é assim. E a partir daqui ele vai vivendo do jeito que for. Mas ele é assim. Eu comecei na internet pela primeira vez em 2008. Em 2013 eu coloquei que eu era copywriter profissional. De 2013 até 2016 eu ganhei menos do que o motorista de Uber. Menos. Então você consegue entender que durante 8 anos inteiros, eu ganhei menos do que todos os meus amigos, colegas, né? Porque eu sempre tive poucos amigos, né? Então, assim, eu lembro, e eu sempre uso isso daqui como referência, eu lembro do dia que as amigas da Ana foram visitá-las, 2 delas, elas entraram não tinha dinheiro pra fazer seguro-fiança, um parente da Ana que eu não culpa em absolutamente nada, virou e falou, pô, Ícaro, não dá, meu imóvel acabou de ser alugado. Eu descobri que era mentira, mas de novo, não culpo o cara em nada, não tem nenhuma obrigação de me alugar nada. Fui morar no apartamento alugado com o dinheiro que eu consegui por empréstimo pra pagar um seguro-fiança da Porto Seguro, se não me engano tinha sido mais barato numa promoção, paguei o seguro-fiança, que eram 3 ou 4 aluguéis, com um empréstimo e fui morar lá. Foi naquele lugar que eu desenhei a estratégia de copy do Brasil Paralelo. Aí depois que o Brasil Paralelo acontece, e isso aqui acontece, aí meu irmão, aí todo mundo é gênio, aí todo parente vira e fala que sempre acreditou, todo parente volta e fala, e agora, não, você não quer alugar aqui, não, e agora, não sei o quê, todo mundo vira teu amigo. Toda a excentricidade que você tinha passa. Todo mundo começa a achar que você, não, você é meio estranho porque você é um gênio. Que foi, diretor? Você é meio estranho. Não, o Ícaro é assim mesmo, ele é quieto assim mesmo, mas é porque ele é um gênio. Então o gráfico da internet é esse daqui, é tomar no cu durante muitos anos, até que um dia, pum, dá certo. Só que esse dá certo não é assim, nossa, eu fiz o dinheiro da minha vida e aí nunca mais eu preciso trabalhar. Não, cara, esse dinheiro aqui, se eu computasse pra trás, ainda era menos do que os meus amigos ganharam, só que eu ganhei de uma vez só. Só que algo mágico acontece aqui. Você entendeu que o jogo do marketing digital é capturar a atenção, que nós chamamos de leads, e vender para essa atenção. E quando nós entendemos que nós podemos fazer isso várias e várias vezes, algumas vezes nós vamos pegar mais dinheiro, aqui atenção, 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 que é base, que é audiência, pode ser audiência. Aqui você vai fazer um dinheiro, aqui você vai fazer bastante dinheiro, aqui você vai fazer nenhum dinheiro. Quando você entende disso, o gráfico da internet é tomar no cu durante muitos anos até que, bum, dá certo. Todos os caras da internet, meu irmão, o aro é desse tamanho, é tudo poço artesiano. É tipo canavial de rola todo dia, cara. Tipo poço artesiano. Caralho, que frase. E aí quando você percebe que você consegue fazer isso, a vida muda. Porque quando a Lavínia nasceu, eu tava 93 mil negativo no banco. Eu tinha certeza absoluta que até o fim do ano eu estaria zerado. Porque eu sabia que eu precisava fazer mais alguns lançamentos. E foi assim que eu paguei todos os meus empréstimos pessoais, foi assim que eu quitei meu apartamento, dei entrada no meu apartamento, foi assim que eu quitei meu apartamento, foi assim que eu fiz tudo, cara. Foi assim que eu paguei os meus 2 amigos que me deram dinheiro pra eu poder pagar o parto da Lavínia. Então você entende que é um processo, você precisa encontrar pessoas que tenham audiência e você vai fazer um dinheiro pra elas, e você vai ter que encontrar outras pessoas, outras pessoas, outras pessoas. E eu não tô nem falando da sua capacidade de transformar público frio em cliente, porque eu demoraria 10 anos pra perceber o que é isso. Eu ainda tô aprendendo hoje o que é isso.
E é por isso que eu te falo, apostar em audiência, apostar em expert é a melhor coisa que vai fazer, porque, meu irmão, você nem precisa saber marketing, presta atenção nisso aqui. Os caras do Direct Response vão clicar, vão clipar e vão usar isso daqui. Você nem precisa saber marketing digital quando você tem um influenciador com audiência. Só precisa mandar uma arrasta pra cima. Então, assim, nesse processo você vai perder e você vai ganhar dinheiro. E depois de 10 anos, você vai continuar perdendo e vai continuar ganhando dinheiro, cara. A única diferença é que você aprendeu, você tem mais caixa, você tem mais grana, fica um pouco mais previsível, você sabe que já tá dando errado no começo, mas 10 anos depois eu te... Todos os caras da internet entrada no meu apartamento. Foi assim que eu quitei meu apartamento. Foi assim que eu fiz tudo, cara. Foi assim que eu paguei os meus 2 amigos que me deram o dinheiro pra eu poder pagar o parto da Lavínia. Então você entende que é um processo. Você precisa encontrar pessoas que tenham audiência e você vai fazer um dinheiro pra elas. E você vai ter que encontrar outras pessoas. E eu não tô nem falando da sua capacidade de transformar público frio em cliente, porque eu demoraria 10 anos pra perceber o que é isso. Eu ainda tô aprendendo hoje o que é isso. E é por isso que eu te falo, apostar em audiência, apostar em expert é a melhor coisa que vai fazer, porque, meu irmão, você nem precisa saber marketing, presta atenção nisso aqui. Os caras do Direct Response vão clicar, vão clipar e vão usar isso daqui. Você nem precisa saber marketing digital quando você tem um influenciador com audiência. Só precisa mandar uma arrasta pra cima. Então, assim, nesse processo você vai perder e você vai ganhar dinheiro. E depois de 10 anos, você vai continuar perdendo e vai continuar ganhando dinheiro, cara. A única diferença é que você aprendeu, você tem mais caixa, você tem mais grana, fica um pouco mais previsível, você sabe que já tá dando errado no começo, mas 10 anos depois eu te garanto, continua perdendo dinheiro. Segundo, então primeiro, você vai perder e você vai ganhar dinheiro. Se você não tá disposto a isso, seu lugar não é aqui. Se você não tá disposto a ver seu caixa e seu patrimônio oscilar, você não precisa estar aqui. Você nem deveria estar aqui. Você vai ser infeliz, você vai ser ansioso, seu casamento vai ser uma merda, tu vai parar de comer tua mulher, tu vai ficar passando a noite um monte de conta na tua cabeça. Cara, vira um puta de um profissional sênior. Ganha 20 pau, mês, 15 pau, mês, CLT, férias, 13º, vai viver sua vida, cara. Quando você começa ali com 1.000, 2.000 reais, Ícaro, eu vou pegar uma influenciadora, eu vou fazer uma campanhazinha que eu aprendi no YouTube, de graça, e você coloca... Lá no básico do básico. Até não vou nem usar o básico do básico. A pessoa entrou num canal do Pedro, aprendeu a fazer uma campanhazinha básica de tráfego e ela gastou lá 2.000 reais, pegou 800 leads, fez a venda para 80 deles, menos até para 10 deles, por 997 e colocou 10k no bolso. Então ela vem de 2 para 10. E ela passa a repetir isso e ela vai de 10 para 30, para 60, para 100. A média estatística que o próprio Érico fala, né? 2.000 reais para fazer alguma venda. Pode jogar aqui, diretor, no quadro, por favor. Claro. Quando você começa ali com 1.000, 2.000 reais, Ícaro, eu vou pegar uma influenciadora. Eu vou fazer uma campanhazinha que eu aprendi no YouTube, de graça. E você coloca lá no básico do básico. Até não vou nem usar o básico do básico. A pessoa entrou num canal do Pedro, aprendeu a fazer uma campanhazinha básica de tráfego e ela gastou lá 2.000 reais, pegou 800 leads, fez a venda para 80 deles, menos até para 10 deles, por 997 e colocou 10k no bolso. Então ela vem de 2 para 10. E ela passa a repetir isso e ela vai de 10 para 30, para 60, para 100. A média estatística que o próprio Érico fala, né, é de 7 a 10 lançamentos para você chegar ao seu primeiro 100.000 reais. Cara, essa daqui é a tua vida. Essa daqui é a tua vida. E você vai ver nas outras lições mais pra frente que é muito fácil você perder essa noção. E, cara, é muito fácil você perder essa noção com 100 mil de caixa e é muito mais fácil você perder essa noção com 10 milhões de reais de caixa. Eu não posso dar esse dado publicamente, mas vocês não têm ideia da quantidade de empresas que chegaram no Galaxy e que não existem mais. Então ela vem de 2 para 10. E ela passa a repetir isso e ela vai de 10 para 30, para 60, para 100. A média estatística que o próprio Érico fala, né, é de 7 a 10 lançamentos para você chegar ao seu primeiro 100.000 reais. Cara, essa daqui é a tua vida. Essa daqui é a tua vida. E você vai ver nas outras lições mais pra frente que é muito fácil você perder essa noção. E, cara, é muito fácil você perder essa noção com 100 mil de caixa e é muito mais fácil você perder essa noção com 10 milhões de reais de caixa. Eu não posso dar esse dado publicamente, mas vocês não têm ideia da quantidade de empresas que chegaram no Galaxy e que não existem mais, faliram. E é muito mais do que vocês imaginam. É um número muito maior do que vocês imaginam. Imagina o que o cara é chegar no Galaxy, top 25, da Hotmart. Eu não tô falando do cara que fez 150 graus no Hotmart, eu não tô falando do cara que pegou plaquinha de 1 milhão, eu tô falando do cara que chegou no top 25 do maior gateway de marketing digital do Brasil. O cara faliu. O cara faliu. Todos eles eu te garanto que tinham milhões de reais em caixa. Mas todos eles começam a cometer 2 erros.
O primeiro erro é achar que o mercado continuará se comportando do mesmo jeito. Não vai se comportar. Você vai ter que mudar. Você vai ter que mudar os produtos, você vai ter que mudar o nicho, você vai ter que mudar o preço, você vai ter que mudar a forma de vender seus produtos. E a segunda, o cara começa a gastar dinheiro demais. O cara começa a construir um caixa. A primeira vez que o cara vê 100 mil reais no caixa dele, e quando eu falo caixa, pessoal, é caixa mesmo. Pagou imposto, pagaram os custos, tráfego foi pago, sobraram 100 mil reais no caixa dele. Esse cara estava acostumado a viver com 4 mil, 5 mil reais por mês. E o custo dele era esse. Quando ele vê 100 mil reais de caixa, eu te garanto como quem está aqui há mais de 10 anos, te garanto, esse cara vai sacar 80. Por quê? Porque na cabeça dele, fazer dinheiro na internet ainda é fazer o dinheiro e tirar ele todo. Fazer o dinheiro e tirar ele todo. Porque ele não sabe quando vai dar errado, então ele tem que se precaver. Eu fiz isso. Em 2013, 2014, 2012, 2013 pra 2014, vai. 2013 pra 2014. Eu peguei todo o dinheiro que eu tinha feito na internet até então. Eu não vou me lembrar agora desse valor, mas com certeza a Ana vai se lembrar. Eu peguei tudo e botei numa loja de material de construção. Quem me segue há mais tempo sabe disso. Porque eu tinha medo. Eu tinha medo da internet não dar mais certo, eu tinha medo de não conseguir vender mais nada, eu tinha medo de parar de ter resultado. Eu tinha medo. Então eu peguei esse dinheiro, botei tudo numa loja de material de construção, por quê? Ah, porque é seguro, vende sempre, é numa rua boa, aqui de Santos. Ah, meu sogro trabalha com isso, ele entende, ele vai me ajudar, e ele vai ter um pedaço da empresa, e papapá, resultado. Maior prejuízo da minha vida. Por quê? Porque eu comecei a passar 5, 6 horas dentro da loja, resolvendo o pepino da loja. Eu fui caixa da loja. Imagina, eu tinha feito já 6 dígitos na internet e agora eu era caixa da loja, ouvindo o cliente reclamar que ele comprou um chuveiro elétrico, instalou errado, o bagulho queimou e agora a culpa era minha, porque eu tinha roubado R$63 da conta dele. Porque eu tinha medo. Então assim, eu tenho certeza que quando esse cara faz os primeiros 100 mil reais, ele já tira 80 e traz pra dentro da conta. Só que eu tinha uma vantagem, eu não gastava dinheiro. E esse cara, ele pensava o quê? Cara, quando eu precisar refazer, porque agora viraram 20, né? Eu faço mais um lançamento e eu faço tudo de novo. E aí ele vai, pega esses 80. De novo, eu sou um cara que não gosta de gastar. Então eu me protegi. Então todo o dinheiro que eu peguei, eu guardei. Que eu coloquei na loja. Eu perdi de tempo, porque ficou praticamente girando um 0 a 0 por anos. Um 0 a 0 por anos, tomando todo o meu tempo. Eu poderia estar muito mais rico e muito mais avançado agora. Mas tem gente que pega isso daqui e troca de carro. E eu entendo quem pega esse dinheiro e troca o carro. Entendo por quê? Porque é a primeira vez que o cara se sente um ser humano. A sogra dele acha ele um bosta. A esposa dele tá sozinha defendendo o cara. O sogro dele acha que ele é um bosta, um mentiroso, que é vagabundo, porque trabalha na internet. Ele não vê respeito em nenhum dos colegas. Os colegas já têm tudo carro. Ele tá todo fudido. Aí ele pegou uma grana na mão, ele fala, meu irmão, Honda Civic 2020, foda-se. E o cara sai da concessionária com um pau desse tamanho, estalando. Passa na frente da casa da sogra e fala, e aí, agora, quem é o bosta? É foda. No curso de marketing digital, as pessoas ficam falando, é que nem aquilo que... Uma cena que me marcou muito, cara. Quando o Thiago Nigro tava falando que era um grande erro financiar uma moto, e aí, cara, o DG que trabalha aqui com a gente virou e falou, cara, foi o dia mais feliz quando eu financiei minha moto, e é isso. Porque não é quanto ele tá pagando na moto, agora ele consegue chegar em casa 1 hora mais cedo e ver a filha por 1 hora a mais. Então, assim, eu entendo o cara que faz isso. Só que ele começou com 2 mil, mas tudo era pequeno. Ele podia errar. Agora ele tem 20, ele já gastou os 80, os custos de vida aumentaram. Ele começou a tirar foto nos restaurantes e a rede social dele agora tem essa referência. Se ele não acertar esse próximo lançamento, ele quebra. E olha quanta gente tá falando aí. O Luiz tá falando de mim, o Mozart falando... Não, teve alguém que falou que comprou um carro também, o Cef. Lê o senhor Jair Figueiredo aí. Fiz 15 mil limpo em um lançamento e torrei tudo em um whisky Royal. Puta... Senhor Jair Figueiredo. Então tem tudo isso. Então assim, o seu caixa... Caralho, Jair. Caralho, Jair. Próximo comentário. O teu caixa é o teu oxigênio. Então se você tem 100 mil reais, e você só aprende isso depois que você faz pelo menos 2 ou 3 erradas. Todo mundo, presta atenção nisso daqui. Todo mundo que quiser te ensinar empreendedorismo, contando uma história só de vitória, é um mentiroso. Se o cara não foi roubado, se o cara não deveu pra um monte de gente, se o cara não entrou no cheque especial, se o cara não teve que pedir dinheiro emprestado pra parente, se esse cara chegar aqui e contar uma história só de vitórias, ele é um mentiroso. Se ele não quebrou, meu irmão, se ele não se sentiu um lixo. Eu lembro até hoje do dia que eu tava sonhando que eu ia comprar meu apartamento e o lançamento do código me deu 0 de comissão e eu tive que contar isso pra Ana. Eu tinha trabalhado 8 meses de graça.
Se o cara te ensinar uma vida só de vitórias, não ouça o que ele tá falando. Agora, se o cara tem os 100 mil reais dele e ele entende que agora ele tem 10 ações para fazer com 10 mil reais cada uma, e que ele ainda tem um problema, porque na verdade isso não existe, né? Aqui estão os custos fixos dele, e aqui também estão os impostos. E aqui também estão as taxas. Então, na verdade, ele nem tem 10. Talvez ele tenha 6. Ele tem 6 tentativas para fazer. E aí ele vai ter que aprender outra dura pena. Ele encontrou uma influenciadora. Essa influenciadora tem 13 mil seguidores. Ela é nutricionista. Ele colocou 4 mil no lançamento dela. Fez 32 mil. E aí o que é que ele pensa? Ele pensa, daqui a um mês ou 2, eu faço de novo. Como deu de 4 para 32, eu vou fazer agora com 8. E aí ele vai e vende 16. E ele não entende que entre um lançamento e outro, que se passar aqui 60 dias, não é que ele colocou mais dinheiro e voltou menos porque ele é burro. É porque em 60 dias não deu para essa menina construir mais base para ela vender. Então ele deu 2 CTAs na mesma audiência. Os melhores compradores compraram no primeiro e sobrou menos gente para comprar no segundo. Muita gente quebrou assim no mercado. Conseguiu um expert, fez um 7 em 7, pegou um monte de dinheiro, contratou, alugou escritório, chamou uma pá de gente, começou a ter um time de 10 pessoas, foi do 0 pro 10, e aí vai pagando, comendo caixa, sobrou um pedaço do caixa, o cara pegou 100 conto, colocou de tráfego, o lead era barato ainda, tudo dava a crer que ia dar certo, pum, teve, sei lá, 20% da meta. O expert já vai embora, achando que você é ruim, que você não sabe mais, que você é um merda. Você começa a pensar, puta, cara, será que eu ainda existo? Eu sou um e-boost, eu sou um falsário, eu sou um mentiroso, eu sou um impostor, e você também fica machucado pra cacete, e aí você começa a diminuir todos os seus números, você começa a lançar a cada vez mais tempo, porque cada lançamento que você faz é um puta gatilho de ansiedade. Você volta a fazer conta na sua cabeça, que nem na época que você não tinha dinheiro nenhum. Caixa é seu oxigênio, ele é a sua energia vital. Terceiro ponto. O mercado vai mudar e é preciso dominar os fundamentos. O mercado muda em função de 2 coisas. Ícaro, por que o mercado muda? O mercado muda por 2 coisas. A primeira delas é a dinâmica do tráfego, que é basicamente quanto custa imprimir dentro da internet. E o segundo é o alcance, a entrega das principais redes sociais. Mas, olha isso, é mais ou menos como olhar um carro e dizer que o carro atropelou a pessoa. Tudo bem, o carro atropelou a pessoa, mas quem estava dirigindo esse carro, não é? Essas 2 coisas, o mercado muda. Por quê? A preferência das pessoas muda. Porque todo mundo fazia live na época da pandemia. Porque todo mundo queria assistir live. E aí, de repente, o Negro fazia uma live e botava 150k pessoas lá dentro. Agora, quando as pessoas param de assistir live, e elas param de assistir por uma mistura. Uma parte é porque elas foram enjoando, porque teve demais. E outra parte é porque o próprio Instagram, percebendo que teve demais e que as pessoas estão enjoando, eles começam a preferir outros modelos. Seja porque querem ganhar mais dinheiro com ads, seja porque eles querem reter o usuário. Então as preferências das pessoas mudam. Mais anunciantes, menos anunciantes, que é a dinâmica de tráfego lá em cima, torna o processo de construção de audiência mais caro ou menos caro. E é por isso que pessoas magnéticas são o melhor investimento que você pode fazer se você é um copywriter, ou um estrategista, ou um lançador aqui dentro desse mercado. Porque eles já têm dinheiro pronto para ser recolhido. Eles já têm dinheiro parado para você pegar e fazer assim, vem para cá, muito barato. Construir do zero é outro jogo infinitamente mais difícil. E quando a preferência das pessoas muda, todo o mercado muda. Então quem tá aqui há mais tempo, tiveram algumas pessoas que estão aqui na sala que falaram que estão há 7, 8, 9, 10 anos, se não me engano teve um que falou há 10 anos. Cara, quem estava aqui há mais tempo, viu o mercado mudar demais. Viu o mercado mudar. Em 2015, ele era praticamente para fazer 4 CPLs. Érico Rocha. Depois, nós tivemos, em 2018, os desafios. Aí todo mundo era desafio. Depois, nós tivemos, em 2020, era live para construir audiência mais desafio
ou também voltaram os CPLs. Aí depois veio um monte de coisa. Aí depois veio 2021 em diante. Aí veio o high ticket. Aí virou mentoria. Tudo era mentoria. A melhor coisa pra fazer pra quem tá começando agora é abrir uma mentoria. Aí veio o lançamento pago. Aí veio o low ticket. E agora, o mercado vai se renovando. O mercado vai se renovando. Alguns players vão mudando de nicho. Um monte de gente aqui começava a falar que era lançador, estrategista. Aí aqui virou copywriter. Aí aqui agora já é especialista em IA. O cara já é um especialista em IA. Então, assim, as pessoas vão mudando porque o mercado vai mudando. E aí tem dois tipos de pessoas, aquelas que olham essas mudanças e falam, nossa, as pessoas mudam muito, eles são todos vendidos. E essas são as pessoas que, cara, na boa, elas só nunca vão existir aqui dentro do mercado. E aqueles que entendem esse movimento e pensam, eles estão vendendo exatamente o que as pessoas querem comprar. O que as pessoas querem comprar hoje, na opinião de vocês? Eu tenho a minha opinião. Na minha opinião, o que as pessoas que estão no mercado buscando salvarem suas vidas estão querendo comprar é uma IA que faça tudo por elas. É isso, cara. O canto da sereia atual. E é foda, porque... Cara, queria eu que as pessoas entendessem o valor de uma live assim. Porque vocês não vão ouvir isso da boca de ninguém, cara. Porque ninguém que faz 100 milhões por ano fica falando essas coisas. Porque a gente tá mostrando meio que os bastidores do que acontece todo dia, cara. Ai, cara, por que você fala? Ah, sei lá, porque talvez eu acredite que isso não vai me trazer prejuízo. Talvez eu acredite que isso aumente a confiança da minha base em mim mesmo. Eu tenho certeza que eu tô ganhando dinheiro fazendo isso. Algumas coisas que eu gosto de falar também são um pouco... Depois o Jonatas vem lá e fala, pô, você não deveria falar tudo isso assim, desse jeito, mas e aí? Hoje, o que todo fudido quer é encontrar alguém que te diga, cara, tu vai pegar essa IA, vai pagar 200 conto nela, vai me pagar 2 conto nesse curso, e você vai escrever que nem o Ícaro de Carvalho, e você vai fazer gestão de tráfego que nem o Pedro Sobral, e você vai botar toda a sua agência no piloto automático com essa simples ferramenta. Me pague os R$2.000 e eu te entrego o que você precisa. Quando nós queremos o impossível, somente os mentirosos podem nos satisfazer. O canto da sereia atual é IA. E daqui a uns 2 anos, é claro que eu acho que IA vai mudar o mundo todo, eu acredito que boa parte das empresas do mercado digital vão se tornar imensamente mais lucrativas e muito menores do que são hoje em dia, porque a IA vai assumir boa parte do trabalho. Mas na boa, cara, uma pessoa burra, despreparada, que tá chegando agora, olhando pro teto, ela não vai pegar o GPT. Não existe um agente do GPT, do Claude, do Manus, não existe alguém que vai pegar e resolver a sua vida. E o mercado tá vendendo porque as pessoas querem comprar. E aí vocês não podem esquecer, o mercado sempre está vendendo porque as pessoas querem comprar. E nós chegamos no ponto 4. As pessoas qualificadas são mais importantes e muito mais caras que mais pessoas dentro da estrutura. A maioria das coisas se resolvem com um time mínimo viável bom. O que significa isso? Aqui você tá começando a dar certo. Aqui eu tô parando de falar com as pessoas que estão fazendo os primeiros 10, 20 mil reais. Aqui você tá começando a dar certo. Aqui você tá fazendo, digamos, você tá fazendo 1 milhão por ano. 500 mil ano. E você tem uma estrutura enxuta. Qual é a primeira coisa que você faz? Você vai comprar um mastermind de alguém. Você não vai comprar um mastermind primeira linha. Mastermind primeira linha é aqueles que custam mais de 150 mil. Vai, mais de 100 mil. Mais de 100 mil. Mastermind de primeira linha. Você vai comprar um mastermind de terceira linha, de terceira divisão. Mastermind de terceira divisão é aqueles mastermind de 30 conto. Talvez 40 conto. O dono desse mastermind de 40 conto, ele também não faz muito dinheiro, mas faz alguns milhõezinhos e ele tem muita coisa pra te passar, cara. Você não tem que estar aqui. Só que você chega aqui, depois de fazer seu primeiro dinheirinho, geralmente o cara fez o primeiro 7 em 7 dele, aí ele vai lá e paga um mastermind de terceira divisão. Aí a primeira coisa que ele ouve quando ele chega aqui, ele ouve o quê? Você tem que transformar isso num negócio. Você tem que pensar no equity. Você tem que pensar em gestão. Você tem que contratar executivos. Você tem que montar um RH. Você tem que fazer não sei o quê. E aí o que acontece? Você vira e fala, nossa, eu sou um imbecil, porque eu tô fazendo 1 milhão aqui, mas eu tô com um copy, um gestor de tráfego, 3 suporte e um dev PJ fazendo a minha vida. Se eu quiser fazer 10 milhões, se eu quiser pensar em equity, eu tenho que fazer o que essas pessoas estão me mandando. Gestão. Aí você começa a inflar tua folha. Aí você já começa. Agora o projeto já não tem mais isso aqui.
Que era o que performava, e aí você pagava pros caras, e os caras trabalhavam e ficavam um tempo sem fazer, mas também tu custava pouco, então tu podia ficar uns 2, 3 meses sem estar na pilha. Aí de repente o tempo passa, e aí você virou o CEO da sua empresa. Aí agora você tem o seu dev PJ, agora ele virou um CTO. Agora o seu suporte virou um head comercial. Agora o seu gestor de tráfego, ele virou um head de performance. Agora o seu copywriter virou um head de marketing. E aí você vai contratar o primeiro cara, de mercado, fora do mercado digital, o cara corporativo, e ele vai chegar de fora, não entendendo o nosso mercado, e você vai contratar esse cara corporativo porque você quer virar uma empresa, né? Esse cara corporativo vai virar e falar, não, Ícaro, não, empresa não funciona assim, cara, empresa tem que ter mais uns 5 caras pra esse lado, mais uns 5 caras pra esse lado, aí tua empresa vira isso, mas você tá faturando mais, tá tudo bem. Aí cada um aqui começa a ter, agora o seu CTO que fazia tudo sozinho, agora ele tem que ter 10 pessoas abaixo dele. Aí o teu comercial a mesma coisa, aí aqui a mesma coisa, aí aqui a mesma coisa, aí aqui a mesma coisa, infinitamente, cara. Agora você sai e você continua crescendo. E aí você sai, o Fox, já vi isso acontecendo exatamente assim mais de 10 vezes. Meu irmão, essa é a regra do nosso mercado. Aí você começa, presta atenção, você começa a ir pro teu mastermind de 30k e começa a falar assim, olha, eu fui de 6 pessoas para 43. E você começa a se sentir bem pela quantidade de pessoas que estão trabalhando na empresa. E não pela qualidade do trabalho da empresa, não pelo que a empresa está entregando, e muito menos por quão feliz você está realizando esse serviço. Então, não, agora tem 43 pessoas, agora eu tenho, olha o meu Google Agenda aqui, ó, todo preenchido aqui, ó, lá. E aí o que acontece? Você fazia R$1 milhão, você colocava 400k no bolso, aí você foi para 10 milhões de reais, e agora você coloca 2 milhões no bolso, e agora você foi para 15 milhões de reais, e você coloca 1,8 no bolso. Mas aqui é a empresa. Aqui é a empresa auditada. Só que aqui, esses 1 milhão e 400 que você colocava no bolso, cara, tu tinha risco... Ninguém, cara. É só um monte de PJ que você pagava. Aqui, folha de pagamento, agora tu tá fudido, agora tem que se relacionar com o sindicato. Então, assim, a maior parte das empresas estariam muito mais felizes. E quem disse isso não sou eu, não, cara. Quem diz isso é o próprio Abramo, lá da Hotmart. Talvez um dos caras mais sêniores lá da Hotmart. Ele fala, Ícaro, sabe quais são as empresas mais lucrativas do Hotmart? Ele não tá falando das que mais faturam. As que fazem de 10 a 30 milhões e são pequenas. Esses são os caras que têm o maior percentual de faturamento. Não o maior faturamento. Então eu já encontrei gente, nunca vou falar quem é, mas já encontrei gente que faz 100 milhões de reais de faturamento pra ficar com 6 de lucro líquido no bolso. Imagina o que é o cara girar 100 milhões pra ficar com 6 no fim do ano. Então, assim, a maior parte das empresas deveriam estar focadas em um time mínimo viável bom. Quinto ponto. Nicho é a coisa mais importante. Se você está começando agora, ou se você já está há um tempo e está tentando entender e fazer melhor, cara, existem 4 ou 5 grandes nichos que são os que você deveria estar. Emagrecimento, fazer dinheiro online, marketing digital, empreendedorismo, papapá. Relacionamento, criação de filho, casamento, restauração de casamento, como é que se cuida de criança, e papapá. Investimento. Onde eu ponho meu dinheiro, Ícaro? Onde eu faço isso? Como é que eu invisto? Para onde vai o meu dinheiro? Bababá. E saúde. Ícaro, mas saúde e emagrecimento não são a mesma coisa? Negativo. Emagrecimento é emagrecer, custando o que custar. Lembrem-se do produto de perder peso comendo maçã da Maíra. Perder peso. O que vai acontecer? Não importa. Perder peso. Ícaro, mas eu tô começando agora e eu tenho uma amiga que é professora de Libras para crianças. Cara, não é o nicho que você deveria escolher, entendeu? Ah, Ícaro, eu confecciono material didático para crianças que são, para mãe de crianças especiais. Não é o nicho que você deveria estar. Então, assim, no Brasil ainda tem um nicho que é gigante também. Eu não sei como é fora dele, mas aqui, ó, que é concurso. E aí tem quase um outro nicho, ele não tá entre eles, ok? Não tá entre eles, mas também é uma maravilha, que é viagem e milhas. Um nicho gigante. E aí tem tigrinho aqui dentro também, mas eu não vou colocar jogo e essas porra toda. Então, assim, esses são os nichos que você deveria escolher, cara. E você ia me agradecer muito se você pudesse voltar, acelerar no tempo e falar, caramba, Ícaro, é verdade. Aqui tá o dinheiro, cara. Aqui tá o dinheiro. Eu não conheço ninguém do Galaxy que não tá
que não tá em um desses nichos? Tem a Fluency, que fala de inglês, que é desenvolvimento pessoal, né? Tá se desenvolvendo. Mas de resto, é todo mundo igual. Todo mundo tá em algum desses nichos aqui. 37% de todos os infoprodutos vendidos no planeta Terra são para emagrecimento. 37% de todo o dinheiro que circula no mundo infoproduto é produto para perder peso. Porra, não tem o que fazer. Bom, se o nicho é a coisa mais importante, se é melhor ser um cara mediano, se é melhor ser um cara medíocre em um puta nicho do que um cara genial em um nicho horrível, audiência orgânica é a segunda coisa mais importante. Então a primeira coisa que você vai fazer é escolher um nicho. Escolhi, Ícaro, vou trabalhar com investimento. Ok, você escolheu seu nicho. Escolheu certo. Escolheu certo. Escolheu um bom nicho. E eu poderia até explicar mais, mas eu não vou porque a aula vai ficar muito longa. Eu até poderia explicar porque investimento é o pai de todos os nichos e emagrecimento é a mãe de todos os nichos. Beleza? Escolheu. Qual é a segunda coisa que você vai escolher? Você vai escolher alguém que já tenha de 10 a 30 mil seguidores. E que poste sempre. Porque, meu irmão, o teu primeiro dinheiro vai ser muito fácil. Você vai simplesmente fazer uma campanha para atrair essas pessoas, um desafio 5 dias, tu vai levantar de 30 a 70 mil reais. É o dinheiro mais fácil que você vai fazer na sua vida. E você pode repetir. Você pode olhar para todos esses nichos e aplicar o mesmo desafio de 7 dias pelo Instagram em pessoas desses nichos que tenham 20, 30 mil seguidores. Seu primeiro milhão pode sair daqui. Sem nem fazer um segundo lançamento. Nossa, Ícaro, mas aí se eu fizer um segundo lançamento, eu vou... Cara, nem precisa. Porque assim, ó, eu vou te dizer. O cara tá aqui. Ele tá no nicho, é uma moça. Ela tá no nicho de maternidade. Ela tem 22 mil seguidoras. O primeiro lançamento que você faz, você come. Aqui tá toda a audiência dela. As 22 mil pessoas. No primeiro lançamento. Dentro dessa audiência tem os percentuais. Ah, isso daqui é muito do caralho. Isso daqui é do caralho. Pena que tem que ter outra aula pra explicar. Nós temos aqui alguns produtos. Nós temos aqui um produto de 37, nós temos aqui um produto de 197, nós temos aqui um produto de 997, nós temos aqui um produto de 4997. Quando você quer trabalhar com um produto de 37, você tem que perguntar o seguinte: das 22 mil pessoas que seguem ela, quantas delas têm 37 reais pra comprar? É todo mundo. Então você tá falando pra todas essas pessoas. É claro que depois nós vamos passar outros pentes, por exemplo, quantas seguem, veem o conteúdo, quantas serão atingidas pelo remarketing, quantas estão clicando e interagindo. Quando você vai pra 197, cara, cai pra cá. O brasileiro é muito pobre, cara. É muito pobre. É muito pobre. E aqui já não tem como pagar 200 reais hoje. Porque tem outras prioridades, porque já gastou o dinheiro, porque já usou o limite. Quando você vai pra 997, cara, agora são essas pessoas aqui que podem pagar. E aí quando você vai pra 4997, talvez não tenha ninguém pra pagar. Talvez ela não tenha muita autoridade, talvez ninguém pague 5 pau por algo de maternidade. Pode ser que tenha 0 pessoas pra pagar. Então quando você vai ficar num produto de 197, você tem esse público aqui. Caraca. Você tem esse público aqui para pagar de você. Ok? Quando você faz a primeira oferta, desse público que pagou, nós temos dentro dele os melhores clientes. E dentro deles, os melhores clientes. Então você entendeu? Todo mundo aqui pode pagar. Mas aqui são os melhores clientes de todos, os melhores clientes e os clientes ok, que podem só pagar. O que significa? É quanto mais fã o cara é quanto mais grana ele tem e pagar 197 não muda nada, é quanto mais ele tá sentindo a dor do problema. Quando você faz o primeiro lançamento, cara, geralmente você come quase todos os melhores clientes, porque eles já são os melhores clientes. Os que você não come é porque, tipo, o cara não tá lá, tá ligado? O cara não viu o anúncio, o cara tá com, sei lá, a criança tá fudendo. Aí você pega metade disso daqui e você pega uma parte disso daqui. Quando você vai fazer um segundo lançamento, cara, olha o que sobrou aqui dos melhores clientes pra você pegar. Esse cara não vai comprar o mesmo produto de novo, ele comprou de você. Olha o que sobrou aqui pra você pegar. E olha o que sobrou aqui pra você pegar. Aí você vai fazer metade dos caras, dos melhores. Ou seja, depois do segundo lançamento, cara, os melhores já foram. Tu sobrou aqui com isso, ó. O terceiro lançamento, cara, sobrou isso aqui pra você. Então é por isso que eu digo, às vezes é mais fácil você fazer um lançamento com um cara e pular pra outro cara, e depois desses 3 caras você voltar pro primeiro, do que você pegar o primeiro e fazer um lançamento em um mês e outro lançamento em outro mês.
Até porque nesse mercado existe todo um jogo de expectativa. Quando você contrata um cara e você bota 3 mil reais e volta 30, o que ele espera do próximo? Que você bote 10 mil reais e volte 100. Só que se você já pegou todos os melhores clientes aqui, os seus 10 mil reais estão sobre essa porçãozinha bem menor. E aí os seus 10 mil reais talvez gerem 50. E agora você é ruim, e o cara também acha que você é ruim, e você também acha que você é ruim. Então, às vezes, é melhor fazer isso e pro próximo, fazer isso e pro próximo. Durante muitos anos foi assim no mercado. Hoje, nós temos uma compreensão muito melhor do que é construir audiência. Então, hoje, nós vamos criar uma outra bolha dessa, de audiência fria, para nossa expert. Mas isso é um conhecimento que faz poucos anos que foi descoberto. Ponto 7. Montinho, montão é real. Eu não conheço, cara, eu acho que eu não conheço ninguém que foi assim, eu entrei no marketing digital, daí eu comprei um curso de 6 mil, que era o fórmula de lançamento, daí eu fiz R$1 milhão, e aí nunca mais eu parei. Ou esse cara já estava pronto, ou ele já era uma puta autoridade, ou ele já tinha público. E aí eu conheço realmente gente que tinha público e comprou qualquer curso, e nossa, eu fiz R$10 milhões, mas porque você já tinha um público. Agora, todo mundo que começou, que eu conheço, sem nada, cara, é estratégia montinho, montão. Isso o Érico falou uma vez há muitos anos atrás, de 7 a 10 lançamentos para fazer os seus primeiros 100 mil líquidos. Hoje em dia eu acho que é bem menos. Hoje em dia com 4, 5 eu acho que já faz. Mas é porque eu tô com a minha cabeça de hoje, né? Então você começa com o dinheiro, aí esse dinheiro sobra esse dinheiro, aí esse dinheiro sobra esse dinheiro, aí esse dinheiro sobra esse dinheiro, daí esse dinheiro sobra esse dinheiro sobra esse dinheiro. E aqui você pode estar contando prejuízos, você pode estar contando outros produtos que você não esperava. Então, qual é a pior coisa que você pode fazer depois de acertar a mão num lançamento? Correr que nem um maluco, ou pra gastar o dinheiro ou pra fazer o próximo. Dê tempo. Dê tempo pra você entender aonde você vai jogar a próxima jogada. Veja se o seu cliente, que tá te amando, falando de você pra todo mundo, dizendo que você tem a pica dourada, esse mesmo cliente ele vai te xingar se o próximo lançamento for ruim. Então veja se esse cara tem audiência pra fazer um próximo lançamento rápido. Caso contrário, vai dar errado. Ponto 8. Quanto mais dinheiro você faz, mais fácil fica. Isso pra mim é... Cara, isso pra mim é o grande hack. Tinha me perguntado, diretor. Fizeram uma pergunta pra mim ontem na caixinha e eu não consegui responder, cara. Eu fiquei meio incomodado, assim, porque eu fiquei pensando nisso a respeito. Me perguntaram o seguinte, e aí o público pode responder também, o chat pode responder. Responda também você. Me perguntaram o seguinte, diretor, é mais fácil enriquecer ou botar o shape? Pô, acho que enriquecer. E aí eu falei assim, puta, eu não sei. Eu tenho que pensar aqui um pouco. Aí eu dei a resposta assim, eu acho que é enriquecer. Mas eu tô disposto a ouvir as pessoas que têm outra opinião. Eu até falei assim, pô, quando você vai na Ironberg, você vê mais gente com shape, mas que não tão ricas, mas você também não pode... Cara, mas quem tem shape mesmo, não é fudido. É, nos seus pedreiros. Ah, tá, mas é muita genética, né? Mas é porque o teu shape envolve muito mais disciplina do que ficar rico. E olha o que eu pensei, diretor. Depois que você ficou rico... Botar o shape é muito mais fácil. Não só... Presta atenção nisso aqui, ó. Depois que você ficou rico, é muito difícil você ficar pobre, se você não for burro. Presta atenção. Foi foda eu fazer 20 milhões de reais. Na minha conta. Se eu pegar todo esse dinheiro e botar em 100% do CDI, eu tenho 3 milhões de reais. E desses 3 milhões, eu tiro 15% de imposto, ou até 22,5% de imposto, não me importo, e fico ainda com 2 milhões. E 22, 3, 6, 2 milhões e 400. E uns quebradinhos, né? Um pouquinho menos, mas tá bom. Eu ainda fico com todo esse dinheiro. E se eu quiser reinvestir metade disso, para não perder para a inflação, apesar de que o CDI me corrige mais de 15% ao ano, eu ainda tenho R$1 milhão, diretor, para gastar por ano, com o que eu quiser. E ano que vem, esse dinheiro vai cair de novo. Com a correção, então vai cair 3,150. Agora, se você tem o shape e passa 6 meses sem treinar, o que acontece? Perde tudo, cara. Sim, tu vai virar um fudido, mas tu vai perder o que você tem. Então, pra mim, depois que você enriqueceu, a coisa mais fácil do mundo é você continuar rico. É só não ser burro. É só não ser burro. Prova disso que, no último ano, eu tenho mais dinheiro hoje do que eu tinha no ano passado. Meus aluguéis estão em recorde há meses seguidos, porque a taxa Selic também sobe, eles se corrigem pelo IPCA. Eu nunca fiz tanto dinheiro na vida, na minha pessoa física, quanto
agora, e eu tô com a barriga de cadela prenha fudida. E o shape não veio, né? E o shape que já era. Mas vai voltar, Brasil. Vai voltar. Hoje eu fiz um treino. É difícil pra caralho. Então assim, quanto mais dinheiro você tem, mais fácil fica. Fica por quê? Porque você pode comprar pessoas melhores que você em atividades que você não é capaz de fazer. Eu não sou capaz de tocar o YouTube do jeito que o diretor montou a equipe dele e toca. Não sou capaz. Não sou capaz. Sou capaz de fazer essa live. Só senta e faz a live, mas que puta Mas live. essa live Puta live. é só uma parte, cara. Quando a gente sai da live, olha todo o trampo que você faz. O que você faz, diretor, assim? Vai, só fala rapidão. O que você faz? Cara, eu desenvolvi uma metodologia de funil de conteúdo que induz. A gente devia vender isso pros caras, hein? Eu vendo, pô. Link na minha bio lá. Link na bio do diretor. Como é o nome? Como é o nome? Como é o nome? O nome do quê? Da minha Do teu bio? curso, do teu curso. Ah, o Léo Vidoni. Ah, puta. Ô, Léo Vidoni, o nome do curso. Não, na verdade é um low tick. Deixa eu falar o bagulho, pô. Aí você entra. Você conduz o inscrito desde a te conhecer até criar um relacionamento com você e até criar o desejo de se tornar copywriter. E a live ela só é um pedacinho dessa função, né? Que é criar o desejo, que é isso aqui. O restante todo, cara, os vídeos de IA, por exemplo, que a gente tá produzindo, talvez as pessoas não saibam que seja IA. Os vídeos que a gente tá produzindo de IA, cara, já trouxeram pra gente nos últimos 60 dias 10 mil inscritos. Caralho. Enquanto todo o resto do conteúdo trouxeram 2 mil. Para pra pensar. O Sobral me mandou mensagem ontem, ou foi ontem ou antes de ontem, minha memória é muito ruim pra isso. E ele falou assim, esse vídeo, essa thumb tá foda. E mandou lá o do low ticket. Cara, eu não pus a mão. Tu nem nesse sabe o que produto. fala aquele vídeo. Eu nem cliquei nele. E- Então foi roteiro de IA, thumb feita pelo time, e toda a estratégia pelo time, e tá funcionando, cara. E tem um outro bagulho também, que esse vídeo, se eu não me engano, ele vendeu mais de 200 low ticket do Russell. Caralho. Que a gente colocou um CTA no final. Caralho. Olha lá. Só esse vídeo. E ele tá vendendo pra sempre lá, né? E aí é claro que 200 low tickets do Russell, já que o Mateuzinho tá aqui, quanto é que tá mais ou menos a jornada média do cliente que entra no Russell? Ele deixa quanto de dinheiro? Considerando os order bumps, considerando os high ticket que a gente vende depois. Digamos que seja, sei lá, R$1.000. Vai ser menos. Talvez seja menos. Se ele não converter Mavi, se não converter Novo Mercado, que sejam R$600. Esse vídeo vendeu R$120 mil. Esse vídeo vendeu R$120 mil. R$120 mil na estrutura do Novo Mercado faz nem sombra. É nada. R$120 mil é o que a gente gasta aqui pagando, sei lá, um monte de coisa. Mas pro cara que tá sozinho, com time mínimo viável, e ele bota 120 pau no mês na conta, diretor, e ele rateia 20 com a equipe e bota 100 pra ele, pra dentro, vai pagar taxa e imposto, vai colocar 60 mil no mês, meu irmão, o cara é um marajá com 60 mil por mês. O cara é um marajá, pô. É cocaína e putaria todo dia. Mas o trabalho do YouTube é esse. Então, olha só, olha a Juliana E você falando. não fazia ideia, né? Olha a Juliana. Não, só tô aqui pra fazer live. Você Só só tô aqui sempre pra faz fazer a um show. E você vê como é fácil. Porque eu não acho, também, Pô, dessa live aqui, cara, acho que vai ser uns 6, 7 vídeos eu não acho pra campanha. que se o Vidoni tivesse fazendo um canal de alguém com 0 audiência, que ele teria também todos esses números. Então é a prova do que eu tô falando. É muito mais fácil quando você sabe fazer um bagulho e pega alguém que tem audiência. Cara, é mamata. Cara, mais Tudo do que fica audiência, muito mais do que audiência, a grande vantagem que a gente tem é a sua mente. Ninguém tem capacidade de sentar e fazer essa live que você fez hoje. Não faz. E aí dessa live eu derivo 6 vídeos, sendo que um deles com IA, que vai me trazer aí pelo menos 3 mil inscritos a mais. Qual é a grande vantagem que o Ícaro D. Carvalho tem sobre todos os outros players do mercado digital? Isso eu posso falar sem a menor sombra de dúvida, cara. Eu fico ali, cara, lá... Olha, eu vou te falar, nisso daqui, cara, em sentar e fazer live, falando sobre verdades, falando sobre questões da vida, expondo erros, falando sobre questões íntimas. Cara, eu dou pau no Pablo Marçal nisso daqui. Pablo Marçal sobe num palco, faz um CPL infinitamente melhor que o meu, chega nas pessoas e pá. Quem eu fico ali, ó, pensando? O Elton. O Elton é muito difícil. Cara, o Elton, pra mim, é o melhor vídeo do Brasil. E é foda. Então, assim, é isso. Agora, eu sou pior em um monte de coisa, cara. Em um monte de coisa. Eu não sou capaz de fazer uma semana do que o Pedro Sobral e o Marcos Paulo fazem, cara. Já chego atrasado em 3 negócios, não consigo fazer. Então, assim, essa é a prova, cara. É a prova de que procurar o nicho, acertar a pessoa com audiência é o maior 80-20 que você vai ter. Quanto mais dinheiro você faz, mais fácil fica. Não é difícil. Parem de ter medo. Parem de seguir o que os pobres no Brasil dizem. Eles têm medo de dinheiro. Eles têm medo de enriquecer. Eles têm medo da responsabilidade que é ter um monte de dinheiro. Então o que as pessoas fazem? Elas gastam. As pessoas gastam o dinheiro. E aí elas não precisam mais de responsabilidade nenhuma. Quem aqui não conhece o caso dos Adrianos da vida, cara? São quantos Adrianos? Cada um na sua proporção. Tipo, eu sou mais feliz aqui mesmo, foda-se. Antes eu tinha que fazer uma pá de coisa, um pá de contrato, um monte de gente enchendo o saco, um monte de restaurante que eu não comia bem. Agora eu tô aqui na Vila Cruzeiro, eu sou o rei desses favelados todos. Tá feliz lá do canto dele, cara. É difícil. Então vamos lá, ponto 9. Compre acesso, compre pessoas, compre talento, compre conhecimento. Compre acesso, pessoas, talentos
e conhecimento. Eu vou trazer um exemplo concreto aqui para vocês entenderem rapidinho o que é cada uma dessas coisas e por que você precisa comprar essas 4. O que é comprar acesso? É você poder estar na mesa de pessoas tão boas ou melhores que você. Então comprar acesso é, por exemplo, ir para um mastermind como a Craft, o Parabellum, que são mastermind de primeira linha, né? É você poder estar sentado na mesa com pessoas melhores que você. Por quê? Porque essas pessoas já viveram problemas que você está vivendo, ou elas podem antecipar dores e problemas que você ainda terá e você não consegue ver ainda. O que é comprar pessoas? Montar bons times, cara. É a minha capacidade de ter o privilégio de trabalhar aqui com o diretor montando um sistema que não existia aqui. A empresa é mais inteligente quando tem mais pessoas pensando a respeito disso. O que é comprar talento? Pô, cara, qual é a diferença de comprar talento, comprar pessoa? Comprar talento é quando eu pago pro Lucas Rosa criar a identidade do Novo Mercado ao Vivo. Eu paguei pelo talento dele. Eu paguei por todos os anos que ele estudou design, por todos os anos que ele fez um monte de coisa lá de artista. Paguei. E o que é pagar por conhecimento? Presta atenção nisso daqui também. Comprar conhecimento é comprar livro, é fazer curso, é fazer consultorias, é fazer mentorias. Blá, 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 blá. Toda essa merda. Tudo isso é importante? É. Mas o mais importante quando a gente fala de conhecimento é você comprar tempo. Isso é o mais importante. Se eu não tenho tempo, se eu estou com a minha agenda lotada, a empresa está perdendo dinheiro. Porque é no tempo que eu penso nos produtos, é no tempo que eu faço meus stories, que criam as narrativas, que tornam mais fáceis as vendas dos produtos, é no tempo livre que eu penso nos anúncios, é no tempo livre que eu penso para onde a gente deve ir, é no tempo livre que eu penso qual que deve ser a identidade. Então comprar conhecimento é principalmente tempo, comprar tempo para absorver esse conhecimento. 10. Vai chegar a hora que você vai ter que escolher margem ou crescimento. Vai chegar a hora onde você vai ter que escolher se você quer margem ou se você quer crescimento. O que significa isso? Eu acredito que seguindo o modelo certinho, qualquer um aqui pode construir uma empresa que fature 1 milhão por ano com marketing digital. Isso não é fácil, envolve risco, vai ter que envolver caixa, vai ter que envolver pessoas, competências e as suas próprias habilidades e características de lidar com todas esses problemas e ansiedades para construir o próprio trabalho. Quem aqui acha que é fácil fazer isso, cara, boa sorte, vá pra rua e faça. Teve um cara que saiu da Microsoft depois de 18 anos e o post dele no Twitter lá, o Lucas Montano compartilhou, e o cara tava falando, pô, por 18 anos eu trabalhei aqui na Microsoft, agora eu tô saindo, e aí eu tornei o sistema tal 10 vezes mais rápido, e agora eu tô fudido, plá, 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 plá. Cara, você trabalhou na Microsoft, você não teria feito o que você fez se não tivesse dentro da Microsoft. Isso se chama trabalho, em algum momento você pode ser demitido. E aí as pessoas, nossa, a Microsoft nunca teria tido tudo que teve sem ele. É uma relação onde os dois lados ganham. Então vai chegar um momento onde você vai ter que escolher se você vai querer continuar crescendo, e isso vai exigir que você monte uma estrutura cada vez maior, com mais equipe, com mais gente, com mais time, com mais estrutura, com mais burocracia. Ou vai chegar uma hora que você vai falar assim, cara, se o meu negócio me der 10 milhões de reais e me deixar 7 milhões de reais, 6 milhões de reais, todos os anos, em 10 anos eu tenho uns 80 milhões de reais. 85 milhões de reais, talvez 90 milhões de reais. Ah, Ícaro, por que você é tão burro? 6 vezes 10 é 60, mas eu estou considerando que esse dinheiro está investido. E aí você vai precisar se preocupar com mais alguma coisa. Então assim, vocês vão ver no último conselho que eu vou eu vou concluir isso daqui que eu desenhei para vocês. Ponto 11. Tá, esses dois últimos pontos são muito mais sobre a vida, diretor, do que sobre marketing digital. O ponto 11 é, tá, você passou por tudo isso. Você finalmente venceu, cara. Eu considero que eu venci quando eu construí mais dinheiro do que eu podia gastar. E eu falei, beleza, eu venci. Meus filhos estão seguros, minha esposa está segura, meu patrimônio está seguro, minha vida está segura. Eu venci. Eu posso olhar pra mim mesmo e falar, eu venci. Eu tô com a mesma mulher há 18 anos, eu tenho uma porrada de filho me enchendo o saco, eu venci, cara. Eu posso falar isso. Eu morrer hoje, falei isso com a minha esposa ontem antes de dormir. Eu falei, se eu morro hoje, eu falo, beleza, eu fiz o melhor que eu pude, cara. Do lugar que eu vim, com os pais que eu tive, eu fiz o melhor que eu pude, com as minhas limitações e com as minhas facilidades. Beleza, tá, você começou a ganhar dinheiro. Se prepare pra dizer não. Você vai, assim que você começar a fazer o primeiro dinheiro da sua vida, e não são os primeiros 100 mil reais.
Sabe quando você vai começar a fazer o dinheiro de verdade? Você comprou teu apartamento, diretor, e ele é um bom apartamento, talvez seja o segundo que você compre, talvez o primeiro não seja o pá. Você tem um carro, talvez seja o segundo ou terceiro que você compre, e aí você já foi colocando os outros em troca e foi chegando naquele carro. Você tá podendo viajar. Final de ano você não fica mais em casa, final de ano você vai dar um rolê. E as pessoas da sua família percebem isso. Os primeiros 100 mil reais ninguém vê. O primeiro R$ 1.000.000 as pessoas veem. O primeiro R$ 1.000.000 por ano, fudeu. Fudeu. Então assim, quando você começar a fazer dinheiro, você vai ter que se preparar. E se preparar pra quê? Pra dizer não o tempo todo. Seus parentes vão te pedir dinheiro. Seus parentes vão te cobrar pelo que eles fizeram por você há 10, a 20, a 30 anos atrás. A sua mãe, a pessoa que você mais ama na sua vida, presta atenção, ela vai se sentir mal. Porque você ganha todo esse dinheiro e o seu irmão ganha 4 contos e é CLT. Ela vai se sentir mal quando você comprar o primeiro apartamento pica e teu irmão viver de aluguel. Seu irmão vai se sentir mal. E uma hora ou outra, quando você tiver feito o 3º ano bom, o 4º ano bom, e você começar agora a viajar e gastar uma grana, que aí já é gastar mesmo, não é só tomar decisão financeira, tua mãe vai virar e vai falar assim, pô, tu não pode comprar uma casa pro teu irmão? Pode ser que você compre. Só que eu te dou uma dica. De quem já tem 38 anos e já viu isso acontecer muitas vezes. Nunca vai acabar. Nunca vai acabar. Virar a casa do irmão, o dinheiro pra tia, a mesada pra mãe, e quando você se vê, você vai estar sustentando uma galera enquanto você faz dinheiro. Aí, cara, isso se chama caridade, isso se chama ser cristão. Se você é um filho da puta que não tem família, nós não somos assim. Pois é. Mas vai chegar uma hora que a tua mulher vai virar e falar assim, porra, tu tá pagando tudo isso pra toda essa gente, e aqui em casa? Ninguém pode te dar esse conselho, ninguém pode te dizer como proceder, ninguém pode te dizer quem você vai ajudar ou quem você não vai ajudar. A única coisa que eu posso te dizer é, se prepare, porque vai acontecer. Uma vez eu ouvi uma frase do Ryan que, cara, eu falo, 150 coisas do Ryan que eu ignoro completamente e uma delas que me faz pensar. O Ryan virou e falou assim, a configuração normal da família de um brasileiro é uma pessoa bem-sucedida e todo um monte de fudido embaixo dele. Se prepare. Você vai começar a ser chamado pra pagar a faculdade de sobrinha, a emprestar dinheiro pra tia que o cachorro tá doente, ou você se posiciona, ou você cede. E é muito mais gostoso ceder. Porque você se sente bem, você se sente superior, você se sente que tá fazendo certo. Dizer não é muito difícil, e você tem que se preparar. E aí, diretor, eu quero, antes de entrar no ponto 12, peraí, eu quero começar o ponto 12 com uma imagem que eu vi essa semana. Tu viu essa imagem aqui dele? Não vi, não. Cara, ele postou aqui, ó. Essa? Essa. Ele postou essa semana aqui, ó. Aí, boa. Cara, essa semana, diretor, vem aqui pro 12. O 12 é o seguinte, as pessoas sempre me perguntam, aí, cara, depois de todo esse tempo, cara, ganhar todo esse dinheiro, valeu a pena? Te trouxe felicidade de verdade? Porque quando você não tinha nada, você falava que você só seria feliz se você tivesse dinheiro. Beleza, eu consegui um monte de dinheiro. Um monte de dinheiro. Você te trouxe felicidade esse dinheiro? Pra caralho, diretor. Pra cacete, cara. Porque esse dinheiro trouxe proteção pras pessoas que eu amo, sustento pras pessoas que eu amo, dignidade pras pessoas que eu amo e, principalmente, a garantia de que, se alguma coisa der errado com o país, ou com a moeda, ou com a sociedade, essas pessoas que eu amo estão protegidas. Ainda que eu morra hoje, essas pessoas que eu amo estarão protegidas. E aí, essa semana, eu vi essa imagem. Quem viu essa imagem aqui, diga. Tá lá no Twitter, né? Milhões e milhões de visualizações. O Whindersson postando aí a fotinho dele, fumando o baseado dele. E, cara, então, porra de gente fuma os baseados dele e tá feliz da vida. Mas quando eu olho pro Whindersson, diretor, é engraçado, cara. Não é engraçado, a palavra engraçada não é a correta. É triste mesmo. Completo contrário de engraçado. É triste. Porque eu vejo no Whindersson um rosto de quem é triste, cara. Eu vejo no Whindersson um rosto de quem é triste. E aí, eu falo, o último conselho que eu passo pra vocês, depois desses 12 anos trabalhando aqui, não é um conselho de marketing digital, é um conselho de vida. O último conselho que eu passo pra vocês, o número 12, é esse daqui. Dinheiro só traz felicidade pra quem sabe responder. O que é a vida?
Lembra daquele programa do Abu Janra, quando ele pergunta pro Clóvis, Clóvis, o que é a vida? E o Clóvis, a vida é uma união de átomos e... Clóvis, o que é a vida? A vida é o nascer e o morrer. Clóvis, o que é a vida? Cara, se você não sabe responder o que é a vida, não importa qual seja a sua religião, dinheiro do mundo nenhum vai fazer nada por você. Eu repito uma frase que eu sempre falo. As pessoas mais tristes, mais mesquinhas, mais miseráveis, mais infelizes que eu vi na minha vida foram pessoas imensamente ricas. As pessoas mais felizes que eu vi na minha vida eram pessoas pobres. Eu me interesso muito pouco pela maioria das pessoas ricas que eu encontro. E na boa, quando existe um momento onde estão várias delas reunidas e eu tô ali reunido também, meio sempre completamente apartado delas, sendo estranho, né? Cara, eu olho pra elas e eu falo assim, porra, não trocaria minha vida pela vida de nenhuma dessas pessoas. Quero nem saber quanto dinheiro eles têm a mais do que eu. Não faz a menor diferença. Eu trocaria metade do meu dinheiro pela vida que eu tenho, talvez 80% do meu dinheiro pela vida que eu tenho, talvez todo o meu dinheiro pela vida que eu tenho, porque eu faço de novo depois. Então assim, o último dos 12 conselhos é, dinheiro só vai trazer felicidade se você souber o que é a vida. Se você tá em busca de dinheiro aqui no marketing digital apenas para ter dinheiro, cara, você não vai ser feliz. Você não vai ser feliz do mesmo jeito que eu não invejo a vida... Eu não invejo, cara. A vida do Finch, ou a vida de qualquer um desses caras que não tem família, aquele Dan Bilzerian e essas coisas todas. Cada um viva o jeito que quiser. A maior libertação da minha filosofia de vida é cada um viva do jeito que quiser. Mas se você não sabe responder o que é a vida, todo esse dinheiro que você tá buscando aqui no mercado digital, ele vai servir só para que você acabe ainda mais fudido, ainda mais miserável, ainda mais depressivo. Fechou? Esses foram os 12 conselhos